Deus. Eu quero saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor. Amém. Vamos melhorar? A paz do Senhor. Amém. Queridos, a princípio, sentem-se. Daqui a pouco, nós o convidamos a colocar-se de pé. Aleluia. Está ali o meu irmão Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é um prazer poder estar neste culto de abertura dos nossos trabalhos convencionais, poder estar ministrando. É honroso. Todo trabalho que se faz na casa do Senhor é honroso. E Deus contempla. E um dos métodos que Deus usa é a retribuição. A Bíblia diz que Ele é galardoador. Ele é presenteador. E eu já gostaria de dizer, porque nós entramos num automatismo da vida, a gente começa a fazer as coisas de modo tão automático, e nós trazemos isto para o reino. Mas o reino não é assim. E eu já queria que você, e se você não absorver mais nada, guarda isto, mas leva com certeza, leva com fé, que o trabalho que você empreendeu para estar aqui, haverá uma recompensa. Você pode ter certeza, e esta recompensa pode até não ser para o seu, mas a sua descendência, ela é alcançada também. Porque Deus, este Deus que nós servimos, este Jesus que reina, Ele trabalha de geração em geração. Então, alegrem-se, fiquem felizes, ainda que tenha sido sacrificou alguma coisa para estar aqui. Você está aqui, mas o Senhor está trabalhando na sua casa. Há projetos que aparentemente já estão até adormecidos, mas hoje, e eu quero ser profeta nesta noite para você, hoje o Senhor restaura, reaviva, e você vai cantar o hino da vitória. Glórias a Deus. Eu estou feliz, pastor, e agradeço pelo convite. Poder ministrar. E é um tema, eu diria, pastor, que esse tema, ele é imprescindível para a igreja. E eu vou conversar com os meus 2 pastores auxiliares. E quem sabe este seja o tema para que nós possamos discorrer um ano. Porque nós estamos preocupados com muita coisa. E esquecemos que nós temos um rei. E não é um rei passageiro. Não é um rei
está no canto da parede. Eu separei. Desde que fui notificado que pregaria, eu comecei a pensar. E tem um teólogo em inglês, John Stott, que ele disse que crer é pensar. Crer é pensar. E comecei a pensar. E comecei a orar. E comecei a pedir a Deus. E ele então foi me levando pelo Espírito a alguns textos bíblicos. É uma pena que eu só tenho 40, 50 minutos, 1 hora no máximo. Porque, como eu costumo dizer, isso é um tema para uma escola bíblica. Começaríamos às 9 da manhã, iríamos até o meio-dia, pararíamos, almoçaríamos, descansaríamos um pouco, voltaríamos 2 horas da tarde e até às 6 da noite. Queridos, tem muita coisa, mas calma, nós vamos embora cedo. Eu fiz uma promessa para ver se eu prego em meia hora. Todo mundo rico. Daqui a pouco, eu vou começar devagarinho. Essa calma. Mas a gente vai avançar. Não se impaciente. A introdução, ela pode ser até um pouquinho mais longa do que é normal. Mas nós vamos chegar. Antes de nós fazermos qualquer coisa, eu quero começar dando glórias ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu estou dando glória à igreja. Eu estou dando honra. Eu estou dando ações de graça àquele que se encontra assentado no trono. E diz a sua palavra que o seu trono é de geração a geração, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Querida igreja, queridos irmãos, não se assustem, não fiquem paralisados. Não permita que a vossa energia espiritual ela se gaste com o que está acontecendo no mundo. Oh, queridos, eu daqui a pouco vou compartilhar com os senhores uma experiência de exercícios militares vividos, e não foi só uma vez. E eu quero dizer, quero mostrar para vocês que Satanás também é estrategista. Ele conhece as técnicas de guerra e ele as aplica. E por isso tem muitas pessoas moribundas, muitas pessoas chorando, tristes, desanimadas, achando que acabou. O pastor mostrou aqui em Colossenses capítulo 2 e o verso 9. Ele mostrou que está escrito, e está escrito porque foi inspirado por Deus, que toda divindade, fala comigo, toda divindade habita corporalmente
em Cristo Jesus. Jesus está na terra, está andando, e as pessoas, isso acontece conosco, isso acontece conosco. As pessoas estão olhando para Jesus e vendo somente o filho da Maria. Vou usar aqui uma figura. É como se em Jesus, no seu ministério terreno, houvesse um véu. Um véu que aparecia só o rosto dele, ele ia andando, filha da Maria. Mas nele habitava toda a divindade. No corpo de Cristo habitava toda a divindade, porque ele não deixou de ser Deus, ele abriu a mão, mas não deixou de ser. E deixa eu te dizer uma coisa, para você ir embora feliz, e não esqueça de nunca mais disso. O Espírito que habitava em Jesus, no seu ministério terreno, é o Espírito que habita em mim e você. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. É por isso que não há impossibilidades. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, não sei, pastor. Eu acho que eu não vou conseguir pregar. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Ele está aqui. Todas as nossas frustrações, ela tem sim condições de ser arrancadas, porque Ele vive, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele está vivo. Se encontra sentado no trono, aquele que vive de séculos dos séculos, aquele que é digno de receber toda a glória, a honra, o poder, a força e a majestade. Ele criou todas as coisas. Pastor, depois que eu comecei a mergulhar um pouquinho, tem um irmão aqui, ele está aqui, um presbítero, que ele diz, o pastor fica dizendo que está só na capa da Bíblia, mas ele está na capa de trás. Eu falei, queria eu. Aí eu contei para ele a história de um pastor, história não, conto, ele dando aula para nós no seminário em 2000, o pastor disse o seguinte, olha, se um ser humano vivesse 500 anos, já é algo, estudando a Bíblia todo dia, e ele fosse doutor em divindade, porque existe, né? O homem é doutor em Deus. Loucura. E o pastor dizia, esses 500 anos de estudo, se nós pudéssemos dimensionar a quantidade de Deus que ele poderia apreender, vamos comparar com o oceano, seria exatamente meio copo d'água. É impossível a mente finita compreender a plenitude da divindade.
Mas tem uma coisa boa: em nós habita o Espírito de Cristo. E este Espírito consegue ampliar a nossa visão, o nosso entendimento. Aleluia! 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 Eu não vou falar nada que os senhores já não ouviram falar. Fui direcionado pelo Espírito não para falar coisas complicadas, porque se o apóstolo Pedro, analisando as cartas de Paulo, ele disse: olha, Paulo tem coisa muito complicada, muito difícil de entender. E às vezes nós caímos, não sei se vaidade, não sei se para mostrar que somos teólogos, que conhecemos muito da palavra, nós mergulhamos nesse caminho. Mas o que o Senhor quer nesta noite é que nós creiamos nele. Não sei se foi domingo passado ou domingo retrasado que eu preguei. Quem lembra aí? Já nem lembro. Foi passado? Retrasado. Falei sobre a fé. E é o que Deus quer. Eu quero que você saia daqui crendo que a sua vida não chegou num ponto final. Aconteça o que estiver acontecendo, você sai daqui glorificando ao Senhor, porque hoje é o dia da virada. Hoje é o dia da reconstrução. Eu quero dizer para você que o que não estava dando certo pode sim dar certo. Aleluia. 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 Então, senhores, a porção da palavra que nós vamos ler, os senhores já ouviram aqui, que é 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele quem? Convém que ele quem? Igreja, Jesus. A gente precisa ter essa certeza e falar firme. Convém que Jesus, que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. De uma coisa nós podemos garantir: ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Mas eu não vou me prender nisto, porque, como eu disse, o que o Espírito Santo coloca em mim é nos lembrar de que ele reina. Amém? Quando Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Corinto, quando ele chega especificamente no capítulo 15, Paulo, começa a fazer uma dissertação. Se você perceber do versículo 1 até o último, ele começa a dissertar sobre a ressurreição. E por que ele, ligado em espírito, instruído em espírito, inspirado pelo Espírito, por que ele começa a fazer essa dissertação? Existem coisas
E eu não gosto muito de fazer isto, mas para a gente entender alguma coisa, também tem que ler algumas outras coisas que falam acerca da palavra. E por isso Deus habilitou homens a serem comentaristas, homens que passaram 30, 40, 50 anos estudando. E em escrito extra bíblico, diz que a igreja de Corinto, não está na Bíblia, mas ela estava uma verdadeira Babel, uma confusão, estava uma confusão, coisa que não acontece na igreja, confusão, e por que o sorriso? Agora que eu me percebi, estava uma confusão, os fariseus com a sua doutrina impecável, confrontando todo mundo, os saduceus não acreditando em muitos pontos da Bíblia, os judeus, aqueles convertidos, isso estava tudo dentro da igreja de Corinto, era uma miscelânea, e tinha os gentios, então estava aquela confusão toda, e apóstolo Paulo então, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai explicar sobre essa ressurreição, sobre o que vai acontecer, porque já tinha gente achando que morreu, acabou. Eu não sei se eu vou poder contar, mas eu vou falar só para deixar você com gosto de quero mais. Exatamente, ninguém sabe, nem minha esposa, que é minha confidente. No dia 3 de outubro desse ano, entre 3 e 4 horas da manhã, eu levantei para ir ao banheiro, fui, voltei, deitei, e eu não consigo lhe dizer se eu tive um sonho, se foi uma revelação, eu não consigo discernir o que aconteceu. Mas eu tenho algumas certezas acerca do que aconteceu comigo. Porque Deus que conhece o meu coração, a minha alma, o meu espírito, sabe, eu estava meio travado. Você querer entender o que não tem. E você pergunta. E Jesus Cristo é amigo fiel. Eu creio que foi uma visão. De um homem, num lugar muito bonito, mas muito bonito, que eu não consigo descrever para vocês com palavras humanas. E esse homem, ele estava aí, na faixa, não sei, 40, 50, não sei se tinha 60 anos, a aparência era jovial, mas os seus cabelos branco. E eu não sei como. Eu cheguei a uma posição perto dele, mais ou menos daqui ali, onde
onde está o Rodrigo, estava mais ou menos nesta distância. E este homem tinha nos seus braços um bebê. E ele não falou nada para mim. Ele só fez assim para mim. Tá tudo certo. E daqui a pouco a criança chorou. Está viva. Está viva. Está viva. Vale a pena servir esse Deus. Ninguém se perde quando está nele. E aí a paz voltou. Glória a Deus. Então Paulo está fazendo uma dissertação acerca da ressurreição. E dissertação, ela é uma composição que pode ser escrita ou verbal. E qual é o objetivo da dissertação? É fazer uma exposição acerca de um assunto. E é isto que o apóstolo Paulo está fazendo em 1 Coríntios 15. Eu vou ficar por aqui em 1 Coríntios 15. Mas eu quero reafirmar. Eu vou falar isso várias vezes. Porque de alguma forma, a repetição, ela é uma ferramenta pedagógica. O apóstolo Paulo já dizia: eu não me canso de vos escrever-vos as mesmas coisas. Em outra versão diz: eu não me canso de falar as mesmas coisas. O apóstolo Paulo sabia que a repetição gerava memorização, e a memorização gerava o aprendizado. Então é isto mais ou menos que eu quero fazer hoje. Eu quero repetir. Ele reina. E o Salmos de número 90, e o verso 2 diz: antes que os reinos nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Antes de existir qualquer coisa, ele já existia. Glórias a Deus. Aleluia. Só que, no presente momento, o reino de Jesus está circunscrito ao reino espiritual. Mas é claro que o reino espiritual sobrepõe o reino terreno. Porque no reino terreno o poder é limitado. E eu vou explicar, vou mostrar porque tem gente falando: meu Deus, o pastor enlouqueceu. Não. O reino é espiritual. Todavia, o reino humano, o reino físico está sob controle. Veja que quando Satanás chegou à presença do Senhor e disse que ia arrebentar com Jó, ele falou: pode arrebentar. Eu conheço Jó.
Às vezes a gente dá uma topada, arranca uma unha e parece que o mundo acabou. Mas Deus conhecia Jó. Homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. E Deus disse: olha, você pode fazer o que você quiser, só não toque na vida dele. Está no controle de Deus. A tua vida está no controle de Deus. A tua vida está no controle de Deus. Aconteça o que acontecer, a tua vida está no controle de Deus. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Quantas desgraças estão assolando o mundo. Nós passamos 2 anos debaixo de uma pandemia louca. Milhões e milhões de pessoas morreram. Mas aprove ao Senhor preservar a minha e a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele reina. Creia nisto, creia nisto. Aleluia. O reino da terra, momentaneamente, está no controle de Satanás. E tanto isto é verdade, que o próprio Jesus Cristo disse, está na palavra, que Satanás é o Deus, completa, deste século. E por que isto aconteceu? Aconteceu porque na eternidade passada, o homem ainda não havia sido criado. Existe o céu. E no céu, Deus, quando a gente fala em Deus, a gente fala, já foi dito aqui, é Pai, Filho e Espírito, é um Deus. Uma manifestação em 3 pessoas. Quantos deuses? Quantos deuses? Um Deus. Então quando a gente fala de Deus, está falando de Jesus. Quando fala do Espírito Santo, está falando de Deus, está falando de Jesus. Porque o próprio Jesus Cristo declarou: eu e o Pai somos. A mesma essência de Deus está em Jesus. Os mesmos atributos de Deus estão em Jesus. Então não há diferença. Eles são um. E eles estão habitando e vivendo no céu. Até que um determinado dia, um arcanjo, que eu escuto falar, e várias literaturas que falam das escrituras, chamam ele de Lúcifer. Não tem esse nome na Bíblia. A mim chamar ele de Lúcifer, ou de ladrão, ou de pilantra. Esse arcanjo um dia, ele consegue convencer. E aí, ó, sou eu. Minha mente viaja. Minha mente viaja. E é algo que acontece nas igrejas hoje. A gente vê aquele no ouvido, não vê? Oh, cuidado. Oh, se eu fosse você. Mas o que é? Não. E aí Satanás sai de semeando contenda. Cuidado. Às vezes a gente não sabe porque determinadas coisas na nossa vida não encaixa, não avança, não cresce. Por que o caminho não abre? E a gente fica às vezes querendo lançar culpa nos outros, porque é fácil lançar culpa nos outros. E Satanás, conclusão, isso está registrado na Bíblia.
lá no livro do profeta Isaías, depois você lê capítulo 13 e 14, ele fala, Isaías fala do rei da Babilônia, mas fazendo uma alusão a essa rebelião de Satanás. E tem também Ezequiel capítulo 28. O que Deus faz? Lança Satanás e 1/3 dos anjos do céu para a terra. Há um outro entendimento teológico que também não está na Bíblia. Eu digo que não quero entrar muito em teologia, mas existe uma linha de pensamento de que quando, e um parênteses, vou voltar um pouquinho, a gente às vezes pensa que Deus jogou Satanás e seus anjos. A gente pensa que veio meia dúzia de anjos. E nós precisamos entender, ou aprender, ou compreender que a população angelical é infinitamente maior do que a população humana. Apocalipse vai dizer que os anjos são milhares de milhares. É 1000 elevado à milésima potência. Dá só 1 trilhão. Agora que a Terra está caminhando para 8 bi. Meu Deus, tenha demônio para fazer demonices. Então, observa que 1/3 desses demônios foram muitos, foram lançados na terra. Há uma linha teológica que diz que quando Satanás bate na terra, houve uma deformação da terra. Ele alterou algumas coisas. Tanto que, e é por isso que eles falam dessa hipótese, é hipótese. Tanto que, quando Deus começa, ele diz assim, que a terra era sem forma e vazia. E aí tem uma teologia imensa, que aí é que vai aqueles animais que a gente fica querendo, mas aonde é que eles estão? Aqueles animais grandão, dinossauro, não sei o quê. Segundo uma linha teológica, isso foi lá, foi tudo dizimado, mas Deus então cria a terra. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Deus criou a terra. E daqui a pouco ele cria o homem. E coloca o homem num lugar magnífico. Ele coloca o homem no jardim do Éden. E olha que Deus lindo e maravilhoso. Não faltava nada. Era a expressão máxima do prazer, da alegria. Lá não havia doença. Lá não havia perspectiva de depressão. Tudo que eles queriam comer tinha lá. Mas mas aí quando Deus cria o homem, ele diz, olha, vocês vão dominar. Vocês vão dominar os peixes. Vocês vão dominar toda a criação que Deus havia feito na terra. Então Deus faz uma delegação de competência. Ele transfere esta autoridade, este reino para o homem. Muita responsabilidade, mas Deus fez isso. E aí
Satanás, que já habitava na terra, adversário de Deus e dos homens, porque ele sabe que o homem é a expressão máxima, é o que Deus fez de melhor na terra, fui eu e você. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Ainda tem gente se achando feio, ainda tem gente triste porque o meu cabelo, porque a minha altura, porque, meu querido, você é a expressão de Deus na terra. Alegra-te. Aleluia. Aleluia. Bom, e aí, quando o homem cai, ele transfere esse poder, esse reino que Deus o havia concedido, ele transfere para Satanás. Então, é nesta linha de raciocínio que nós vamos entender por que um dia, todos os reinos serão subjugados ao Senhor Jesus Cristo. Todos os seres humanos um dia serão julgados, cada um na sua esfera própria, mas todos serão julgados. Então, só para a gente entender que reinar significa exercer o poder supremo sobre um território ou sobre um grupo de pessoas. O significado de reinar está diretamente relacionado ao exercício da autoridade. Eu vou repetir: reinar está diretamente ligado ao exercício da autoridade. E aí nós vamos mostrar na palavra. O rei Josafá, rei do sul, rei de Judá, recebe uma informação. Vem até ele mensageiros e diz para ele: ó rei, vem se aproximando do teu reino 3 povos: os filhos de Amon. Qual é o outro? Montanha de Seir, o terceiro, o segundo. São os 2 filhos de Ló. Moabe, quem falou? Vem se aproximando do reino os filhos de Amon, os amonitas, os filhos de Moabe, os moabitas e os moradores da montanha de Seir. Tudo parente, tudo da mesma árvore genealógica. E inimigos. Como é que pode? Tudo irmão, inimigos. Mas, para fazer o mal, eles se uniram. E está subindo. E diz a Bíblia que o rei Josafá temeu. Ele sentiu medo, porque ele sabia do poderio bélico. Ele sabia que aqueles homens eram mestres na arte da guerra. Era o ofício deles estar em guerra, diferentemente do povo judeu, da tribo de Judá. Aí ele ficou com medo, foi orar, levou todo mundo para o templo. E o que eu queria registrar, porque esta oração foi uma oração inspirada por Deus. Ei, Deus pode me inspirar
e te inspirar a fazer uma oração. E esta oração vai mudar toda a história da minha e da tua vida. Aquele mal, aquela desgraça que está se aproximando, ela vai ter que bater em retirada, porque aquela oração, ela veio do coração de Deus para o meu coração. E foi isto que aconteceu. Josafá está orando, e lá em 2 Crônicas capítulo 20, o verso 1 e os versículos 5, 6, ele está orando e diz: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador. Está falando de Cristo. It's beautiful. Aleluia. Eu era pastor aqui em 2007. Fiquei aqui até quase 2012. E a irmã já, beautiful name. E era beautiful, beautiful. Jesus, beautiful. Aleluia, eu não esqueço. Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Essa oração é inspirada. É Deus inspirando o rei a orar. E nós devemos pedir isso também a Deus. Senhor, me inspire, para que eu não fique só falando coisas que não chegam a lugar nenhum, que não tem conexão. Mas o Espírito Santo, que vem do coração de Deus, vem ao teu coração e vai fazer você falar, pedir, orientar esta oração, e você vai ver o seu pedido sendo materializado na terra. E ele diz: Pai, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Não tem nenhum reino humano, não tem ninguém, não há instituição nenhuma, não há nada neste mundo que tenha ao mesmo tempo nas mãos força, poder. Força fala de grande vigor ou potência física, e poder fala de autoridade, fala de domínio, fala de mando, fala de comando, fala de controle, fala de direção, fala de presidência. O nosso Deus, o nosso Jesus, nas mãos dele tem força e tem poder. Portanto, o que está acontecendo comigo e contigo não é dificuldade para ele. É por isso que ele mandou escrever na palavra que para Deus não há nada impossível. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Pastor, eu tenho até meia-noite, pastor? Não, né? Aleluia. Já estou pulando. Glória a Deus. A gente pede para encher, ele enche. Glória a Deus. O problema é que eu não sei falar rápido. E aí, eu quero mostrar porções da Bíblia que fala que o nosso Jesus reina e que ele não é um reino qualquer. O pastor já mostrou aqui Colossenses capítulo 2,
Mas eu quero ler com vocês, e se porventura, se for possível, o projeto, eu quero ler. Mas eu não queria que você ficasse desse jeito aí, desanimado, pensando que amanhã ou segunda-feira vai ter que pagar. Meu Deus, eu tenho que pagar aquele bill, e o dinheiro, e o colégio da minha filha. Aquele trabalho está tão difícil, Senhor. Estou querendo chutar o balde. Mas se eu chutar o balde, eu não tenho mais dinheiro. Ou seja, as pessoas estão aqui, mas tem um turbilhão de coisas. Dívida para pagar. Tem que lidar com o dia a dia na empresa, com os funcionários. O funcionário tem que lidar com o patrão. E é uma confusão. Mas o Senhor te trouxe aqui para te tranquilizar. Meu filho, eu reino, e há força e há poder nas minhas mãos. Aleluia. E eu quero em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, eu vou ler alguns versos. Eu quero que nós entendamos acerca da supremacia de Cristo. Cristo é o Rei Supremo. E aí olha Paulo inspirado, escrevendo para a igreja de Colossos. No verso 3 diz assim: Ele quem? Jesus, nos tirou da potestade das trevas. Como o presbítero pregou aqui na sua homilia. Homilia é pregação, tá? Ei, tá lá na igreja, não sei de quem não. A palavra homilia é pregar. O presbítero disse acerca da gratidão. Nós éramos para nascer de joelhos e morrer de joelhos, agradecendo. As palavras humanas são poucas. Ela é de fraco significativo para dizer o que Deus é para nós, o que Ele fez por nós. Olha por que Ele reina. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Ei, nós temos a redenção. Nós fomos salvos. Não há mais nenhuma condenação sobre mim e sobre você. Sobre nós não há condenação. Alegra-te. Eu sou um homem livre. Eu sou uma pessoa livre. Em que temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos remiu, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus é um ser, só que Ele é um ser invisível. E nós somos dotados de uma série de atributos que Ele, Deus, resolveu compartilhar
interagir conosco. Como, por exemplo, Ele é um ser que pensa. Deus é um ser inteligente. E Ele transferiu inteligência para nós. Claro, calma, que o pecado arrebentou com tudo, mas ainda somos um pouquinho inteligentes. Só em nós estarmos aqui esta noite significa que o Espírito Santo trabalhando na nossa inteligência, nós fizemos uma leitura. Poderíamos estar agora em outros cantos mil, mas eu posso te garantir que em nenhum outro lugar está sendo melhor do que aqui. Porque aqui nós estamos debaixo da exposição da palavra de Deus. E Salmos de número 119 e o verso 130 diz que a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Palmas para Jesus. Aleluia. Estamos no melhor lugar da terra. Glória. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Gente, depois que eu comecei a estudar isso aqui, olha que coisa doida, pastor. Agora eu olho a formiguinha, eu sou meio maluco, tá? Falando aí para as minhas ovelhas, eu sou meio doido. Fico olhando para a formiguinha, não tenho mais condição, não tenho mais coragem de matar uma formiguinha. Foi criada por Deus. Todas as coisas que existem no céu, na terra, debaixo da terra. O mundo debaixo da terra tem muita coisa, sabia disso? Tem muito animal que a gente nunca nem viu. Há mais de 2.000 espécies de seres vivos. E muitas delas, não foram nem catalogadas aí. É a criação de Deus. Todas as coisas. As coisas visíveis e o homem espiritual que está vivo dentro de você. Esse homem espiritual que se conecta com o nosso Deus foi criada por Ele. Foi criada por Ele. Amém. Amém. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele tem que estar em primeiro lugar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Está tudo conectado. Ele está no controle. Ele está no controle. Esse Deus é tão maravilhoso. Ele tem tanto cuidado. E Ele tem domínio, Ele tem controle.
que as Escrituras dizem que os fios dos cabelos da nossa cabeça estão contados. Você já imaginou isso? Talvez nenhum de nós saibamos quantos fios de cabelo tem, com exceção de mim. O meu é fácil. Como é que uma jovem daquela lá vai saber quantos fios de cabelo tem? Vai passar até Jesus voltar contando. Aí quando chega no número, aí ele veio, levou, pronto. Então, queridos, isso aqui é um retrato de que ele reina. É um retrato de que ele está no controle e no domínio. O profeta Daniel, há mais ou menos 2 anos e meio, lá no reino da Babilônia, e foi chamado à presença de Nabucodonosor. Por quê? Porque o rei havia tido um sonho. Interessante que ele sonhou e mandou chamar todos os seus adivinhos, todas aquelas pessoas que estavam acostumadas no reino a discernir os sonhos do rei. E nenhum deles foi capaz. Mas a mulher de Nabucodonosor falou: ai, no teu reino que aquele é filho do Deus dos deuses. Vamos chamar ele. E foi lá Daniel. E Daniel, na sua humildade, disse: olha, não adivinho nada, eu não decifro nada, o decifrador é Deus. Ele decifra todas as coisas. Às vezes nós estamos fazendo uma conta, fazendo um plano, a gente está tudo enrolado, e ele está do lado dizendo: meu filho, eu decifro. Joga esse abacaxi para mim. Enquanto você estiver tentando resolver, eu que sou um Deus gentleman, educado, vou ficar aqui do lado, eu não vou me afastar. Mas a hora que você gritar, e não basta gritar, transfere o problema. Porque a gente tem o hábito de transferir, mas ficar segurando na ponta. Não, eu já entreguei a Deus, entregou? E está dormindo tranquilo? A pressão está legal? Você está sorrindo? Você está cuidando de todas as suas áreas da vida, como se não tivesse acontecendo nada, porque você entregou o seu problema na mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós, pais, e eu faço parte desse time, porque a minha filha casou, tem filho, mas é filha. É filha, parece que tem 5 anos. A gente não fica em cima para não atrapalhar, mas fica pensando: meu Deus, como é que está? E o pai fala muito com a mãe: como é que é todo dia? Falou com ela hoje? Como é que está? O negócio está tudo bem por lá? E a neta? É isso. Eu sei que isso é uma preocupação humana, mas a gente precisa melhorar isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu não tenho mais amor pela minha filha do que Deus. Eu posso colocá-la
dentro de um carro blindado, um carro de aço, de ferro, seja o que for, que se o mal quiser atingir, vai atingi-la. Mas se eu entregar nas mãos do Senhor, Ele guarda, Ele protege. Aleluia! E não tem essa de que não tem mais jeito. A gente tem o hábito de olhar para a situação e dizer, agora não dá mais. Agora. Não, tem jeito. Aleluia. E Daniel está lá. E aí Daniel, ele começa a falar com o rei. E aí ele tem uma visão de uma estátua. E ele começa a falar sobre o material da estátua, né? A cabeça é de ouro, o peito é de bronze, e ele vai descendo até que chega nos pés, e os pés é composto de ferro e barro. Mas aí, depois que ele dá essa revelação, e quando ele diz que a cabeça é de ouro, ele já estava se referindo ao próprio Nabucodonosor, que era o rei daquela época. E aí, em Daniel 2,44, ele diz assim, ele está falando com o rei e diz assim, mas rei, nos dias desses reis, esses reis que iriam suceder Nabucodonosor, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino do Senhor Jesus Cristo jamais será destruído. E esse reino, o reino de Jesus, não passará a outro povo. Essa é a visão que Deus está dando, a inspiração que Deus está dando para Daniel. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Eu estou falando do Cristo que reina. Eu estou falando do Cristo que reinou, reina e reinará para todo sempre. Glória a Deus. O Cristo que reina para sempre. No livro do Apocalipse, capítulo 11, o verso 15. João está na ilha de Pátimos. Estava degradado. Foi colocado lá cativo pelo imperador Domiciano. Domiciano ficou muito preocupado. Perdeu o sono, perdeu a paz. Porque João era o pastor da igreja de Jerusalém. E o rebanho crescia assustadoramente. E Domiciano, que tinha o poder, o império nas mãos, disse assim: eu vou acabar com esse homem. Prende e o manda para uma ilha chamada Pátimos, que ficava 400 quilômetros. Imagina
Você sai do litoral e começa a viajar 400 quilômetros mar adentro, longe do litoral. E Domiciano deve ter pensado: agora eu quero ver esse tal de João falar mais de Jesus para alguém. Gostei do... Gostei. Entendeu? Beautiful. Entendeu? Agora, João realmente não pode ir a mais lugar nenhum. Mas o Senhor o arrebata em espírito e o leva para o céu. Não importa a estratégia humana contra mim e contra você, mas essa estratégia não vai impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Creia nisso. Saia feliz daqui. Não há estratégia humana capaz de te paralisar. Só quem pode me paralisar sou eu mesmo. Nem Satanás, porque ele está sob o domínio do Senhor. E aí, João é arrebatado. E ele faz uma das descrições. Lê a Bíblia, igreja, no livro do Apocalipse. Vê a descrição lindíssima que João faz da glória de Jesus Cristo. É claro que, como é que vai descrever a glória? Aí ele começa a se utilizar de palavras do vocabulário humano, mas é a coisa mais linda. Começa a falar sobre o cabelo, sobre o cinto, sobre a veste, sobre a sandália, é coisa linda. E aí ele recebe de Jesus essa informação. E tocou o sétimo anjo. Jesus revelou várias coisas a ele, inclusive sobre a trombeta, os anjos tocando as trombetas. E na sétima vez que o anjo troca a trombeta, diz assim: e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Aleluia! 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 O Cristo que reina para sempre está aqui. O reino que dura para sempre está aqui. Aleluia! Aleluia! E nós vamos ter o prazer de desfrutar desse reino. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele é inspirado, e lá no capítulo 8, e no verso 18, ele escreve assim: eu tenho para mim que por certo, ou seja, eu tenho certeza que as aflições
deste tempo presente não são para comparar. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. E João escreve no livro do Apocalipse, capítulo 21, e o verso 5, e eu estou indo para o final. O meu objetivo era lembrar somente, porque vocês já sabem de tudo isso, mas lembrar que Ele reina. Vamos sair daqui mais convictos, que essa lembrança possa penetrar pela palavra no mais íntimo do nosso ser e ficar ali guardada, para que nos momentos maus, nos momentos difíceis, nos momentos de turbulência, nos momentos de perdas, nos momentos de fracasso, de obstáculo, que nós creiamos que Jesus Cristo vive e que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. E Apocalipse 21, 5 está escrito: e o que estava assentado sobre o trono disse. Jesus vai dizer alguma coisa. Presta bem atenção. Eis que faço novas todas as coisas. Está falando a Jesus Cristo. Ele está providenciando o novo. Ele está providenciando o novo. Não veio aqui em vão, irmão. Tem coisas grandes e coisas novas sendo preparadas. A nossa chegada nesse país não foi em vão. A gente se desespera porque a gente só consegue ver um palmo à nossa frente. Mas tem um projeto de Deus sendo desenvolvido. Acalma-te, ó Israel, acalma-te. O controle e o domínio está nas mãos dele. Ele está preparando o novo, e o novo vai te alegrar. O novo vai te alegrar, o novo vai te surpreender, o novo vai acender uma chama dentro de você. Aleluia! Aleluia! Não fique com os olhos fixos nas turbulências que estão acontecendo no mundo. Não fique. É só notícia ruim. E quando a gente pensa que aquela notícia foi a pior de que nós já ouvimos, vem uma outra pior. E será assim, meus queridos, até aquele grande dia. Porque o mundo caminhará de mal a pior. Mas tenham certeza de uma coisa: Ele está no domínio. Aonde está aquele poderoso império egípcio? Onde está? E Faraó, que mandava matar quem ele quisesse, onde está Faraó? Lá no Egito hoje só existe memorial dele. Onde está o império assírio,
que já foi poderoso, acabou, virou pó. Onde está o magnífico Império Babilônico? Só lembrança. O Império Medo-Persa foi embora. Reinos vêm e reinos vão. Onde estão esses poderosos reis que aparentemente detinham todo o poder? Eu vou terminar, mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência da caserna militar, que é o que Satanás está aplicando, não hoje, mas todo sempre. E talvez muitos dos senhores não conheçam. É uma coisa chamada de diversão tática. Não é diversão de se divertir, né? Não. Diversão de diversidade. Diversão tática. Isso é uma técnica de guerra. Amém? E nós, na paz, temos que exercitar, se não todos, mas a maioria das possibilidades que nós vamos encontrar na guerra. Então passamos várias vezes por esse exercício chamado diversão tática. Vou procurar ser didático para entender, para vocês entenderem. Vou usar figuras. Por exemplo, onde está essa bateria? Depois de ter sido feito todos os reconhecimentos na área, depois dos estrategistas de guerra estudarem todos os planos, eles verificam que aqui onde está essa bateria é o nosso alvo principal. É isto aqui que nós temos que destruir. E aí pode ser inúmeras coisas. Pode ser um quartel, pode ser um paiol, onde tem grande quantidade de explosivos, pode ser um lugar onde tem guardado mísseis. Depois do estudo, se chegou à conclusão que aqui é o alvo principal. Mas esse alvo, por ele ser principal, ele é muito bem guardado. Estão comigo aí, me entendendo? Está comigo aí? Ele lembrou de alguém. Esse é o presbítero Toninho. Antônio Carlos. Falha a memória. Ok, aquilo ali está altamente guardado. Então, o que é que se precisa fazer? O que é que normalmente se faz numa situação dessa? A tropa que vem invadindo, a tropa que quer destruir com esse objetivo, ela não vem diretamente aqui. E aí é que entra a diversão tática. O que é que a tropa que vai invadir aqui começa a fazer? Ele lança uns foguetinhos para lá, ele envia movimento de tropa para ali, ele vai despistando, ele vai desmobilizando aquele efetivo poderoso
para outro lugar, tornando este alvo mais fácil de ser capturado. Amém? Dito isto, esta é a tática que Satanás tem usado com os seres humanos. Presta atenção no que eu estou falando. Deus às vezes, ou às vezes não, Deus ele permite que nós tenhamos outros conhecimentos para que nós possamos discernir as coisas que estão acontecendo. Tudo isto que acontece no mundo, e não é de hoje, é uma diversão tática. Explode guerra em tudo que é lugar. E está na Bíblia. Guerra, rumores de guerra. E vai acontecer. Quinta-feira agora, num estado aqui, meu Deus, parece que já tem 18, morreram 18. E aí o que acontece? A nossa mente sai da palavra. O nosso corpo sai da oração. E a gente fica nos meios de comunicação. Ai meu Deus, ah meu Deus. Viu o que aquele grupo extremista Hamas fez contra Israel? E mostra toda hora criancinha de 2 anos, de 6 meses, espedaçada, sangrando, morto. Isto é uma maneira, e não é que a gente não tenha empatia com o que está acontecendo, mas com Israel nós só temos uma coisa a fazer. O que é? Orar. E deixa, porque o general dos generais está no comando. Aleluia. Coloquem-se de pé, igreja. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu creio que eu não passei muito do tempo. E se passei, me perdoe. Mas eu gostaria de fechar com mais 2 versos. Pedir para você ficar em pé, porque muito tempo sentado, sexta-feira à noite, é um perigo. Eu vi gente que os olhinhos virou assim, ficou só a bolinha branca. Eu falei, meu Deus, já está sendo arrebatado. Mas não é arrebatado pelo Espírito, é arrebatado pelo sono. Presta bem atenção. Eu gosto de todos os autores bíblicos, porque todos eles foram tremendamente usados por Deus. Mas eu tenho um negócio com Isaías. E aí? Tranquilo? Isaías, profeta messiânico. 700 anos antes de Cristo, Deus abriu um painel assim para ele. E ele escreveu em Isaías 45, 22. Presta atenção, igreja. Deus agora parou de falar, agora Ele está desenhando para ver se a gente... Porque Ele fala. Meu Deus, tem vezes que eu entro na igreja, parece que a igreja está de luto, morreu todo mundo. E aí o pastor, coitado do pastor, ele tem que... Claro, usado pelo Espírito. Porque senão eles entram assim e saem assim.
Nós não somos igreja sorveteriana. Nós somos a igreja do Deus vivo. Olha a revelação que Isaías recebe. Quem é que é o cantor daqui? Você? Chega aqui, jovem, por favor. Você é o cantor, né? Cuidado do cantor. Você sabe cantar aqui. Você está eu vou puxar e você. Tá bom? Você vai poder deixar contigo. Glórias a Deus. Isaías recebe e diz assim, olha, 45:22. Olhai para mim e sereis salvos. Quando eu disse da diversão tática, a estratégia de Satanás é tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. É manter os nossos olhos presos nestas situações terrenas que nós não vamos dar fim, nós não vamos ter como resolver. Então, diz Isaías, divinamente inspirado, olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos, ou todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Alegra-te, igreja. Alegra-te, igreja. Alegra-te, igreja. E para você, papai, mamãe, irmão, irmã, cada um de nós tem uma área da vida que está capenga. Deixa que eu chuto. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração para você. E que às vezes a situação é tão difícil, pastor Alberto, que se a gente não se policiar, entra o desânimo, entra a mornidão, que é o que Satanás quer, que nós fiquemos parados, sentados à beira do caminho e dizendo, não dá mais, acabaram-se as minhas forças, não tem mais jeito. Aí a gente fica de olhos fixo no problema e cada vez o problema piora. Guarda isto na tábua do seu coração. Quem disse foi Jó. Quando ele estava num estado de desgraça, que humanamente falando, eu não sei se havia pior. Qualquer um de nós que está aqui neste recinto esta noite, pode fazer uma análise da sua situação. Não sei se é pior do que de Jó. Mas ele inspirado, o próprio Deus coloca no coração dele. Isaías 14, dos versos 7 ao 9. Porque do verbo haver, é possível, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Ainda, recebe essa palavra, não tem nada perdido, não perdemos ninguém, está tudo no controle de Deus. Eu posso não estar tendo como acessar, mas não morreu ninguém, ninguém perdeu nada. Porque há esperança para a árvore,
que se for cortada ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Eu profetizo, não cessará os renovos. Aleluia. Se você pensa que perdeu, que acabou, que mudou, que não tem mais jeito, se renovará. Se renovará. Se renovará. E o verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará, brotará e dará ramos como a planta. Aleluia. Medita nisso. Deus não perde nunca. Deus não nos deu os filhos para perdição. Deus não nos deu filhos para a perdição. Nós vamos estar cantando juntos naquele grande coral, todos nós, todos nós. O que está acontecendo agora é momentâneo. E faz parte de uma pedagogia, de um aprendizado, tanto para um quanto para outro. Mas fique tranquilo que está tudo na mão do Pai. O mestre é Ele quem conduz, é Ele que permite. Recebe esta palavra. Aleluia, aleluia.